Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Chega Aí Podcast e hoje eu tô aqui com a banda The Crash Brands e temos aqui dois integrantes, o Matheus e o Aleph. Bem-vindo, Matheus. Bem-vindo, Aleph. Valeu. Banda de grunge. Hoje é o dia do rock aqui, rapaziada. A gente vai trocar ideia sobre rock and roll, abrindo a porteira pro rock. Pô, a gente gosta muito de rock, mas a gente não trouxe muita gente do rock ainda. Inclusive, a única banda de rock que tinha passado por aqui era a minha banda, que era o No Grau, que veio já tem muito tempo atrás. Então, bem-vindos aí, vamos falar de rock and roll. Bora. Boa. Galera, vamos já começar ali sobre a gente estava falando um pouco sobre influências aqui antes, né, do grunge, enfim, algumas bandas. Como é que vocês começaram o projeto do The Crash Brands? Como é que vocês se juntaram? Como é que foi essa história pra galera já conhecer um pouco mais? Começa contigo. Começa comigo. Tudo começa com ele. Mandale. Cara, começou de uma forma bem, mas muito despretensiosa, porque eu tinha algumas demos. Bom, na verdade, no começo começou assim. Eu fui fazer um teste numa banda. Eu vi lá na época do Forme Sua Banda, tal, queria muito tocar, tal. Legal. Tinha pouco tempo que eu tinha comprado guitarra, falei, vou fazer um som, tal. Aí fui fazer esse teste, aí o pessoal falou, pô, mano, legal tudo, mas não vai rolar. Aí eu fiquei muito frustrado, eu falei, caramba, eu queria entrar numa banda, curtir o som da banda e tal. E aí eles falaram que não, eu falei, então eu vou fazer minha banda mesmo, vou ficar, atravessar a cidade, os caras não quiseram, vou na minha. Tá bom, vou na minha. E aí eu comecei a pegar uns riffs, gravar, de forma em casa mesmo, as demos. E aí eu falei, cara, preciso dar cara, preciso, né, pô, gravar isso aqui, mostrar pra galera, ver como que vai ficar. E aí, junto a isso, eu tinha um amigo que tocava batera num projeto cover. Aí você vai juntando a galera próxima. Cara, mas daí em diante, cê é louco. Só dor de cabeça. A banda, né? Cara, cê é louco. Aí, como foi que você entrou, Matheus? Foi bem depois disso, né? É, porque isso daí que você diz de ter feito umas demos e tal, isso mais ou menos 2014, vamos lá. Deixa eu datar, senão fica difícil. Eu sou horrível com data. Isso foi mais ou menos de 2013 pra 2014. Tá, na viradinha do ano ali. Mais de um ano pro outro. Aí eu tocava num cover de Foo Fighters. Mais ou menos aí que começou, né? Mais ou menos aí que parada, né? chega. Que eu sou horrível com data, então tenho que... E aí... Pode crer. Aí nesse Forme Sua Banda, eu encontrei um antigo vocalista, que futuramente ele se tornou vocalista da banda, e o baixista e tal, e o batera que tocava comigo já com Foo Fighters. Cover, né? E aí a gente deu início ao que se tornou a The Crash Brands, mas de uma forma bem despretensiosa, cara. Demos, ensaios de final de semana, tipo, cara, eu quero gravar uma música pra colocar no Spotify, nem tinha Spotify na época. Cara, lá atrás era pra ir trabalhar no ônibus, SoundCloud, ouvindo musiquinha e tal. O streaming tava começando né? Então você nem tinha ideia de colocar uma música no Naquela época a galera ainda pensava em ter gravadora, não pensava? Até 2013, 14 ainda tinha um pouco da gravadora, a internet tava começando. De tipo, vou fazer minha música, vai chegar alguém e vai falar, vem. Só tinha dois meios até então, né? Ou era você ser totalmente underground, tipo independente, Dead Fish da vida. O que não era impossível, porque meados dos anos 2000, a cena underground estava muito forte. Né? Muita gente conseguia muita coisa sendo independente. Mas era as duas formas. Ou independente ou gravadora. Gravadora com selo, alguma coisa do tipo. Só depois mesmo da ascensão do Spotify e do streaming que aí a galera começou, né? Até o espaço para fazer sozinho. Conseguir colocar a sua música com selo digital, né? Que hoje a gente tem aí várias empresas aí de selos digitais que colocam sua música no Spotify e ficou mais fácil, né, pra galera. Mas quando ele começou com a banda, a gente nem tinha ideia de que ia virar tudo isso, né? Foi como eu falei, de uma forma bem... Só pra tirar pretensiosa, né? Só que aí legal, a gente começou a fazer umas músicas, tinha um amigo que tinha um estúdio. Falei, cara, vamos entrar nesse estúdio, vamos... E aí, nesse meio termo, esse primeiro baixista, que ainda não era The Crash Brands, era um projeto de banda. Esse baixista e o batera saiu fora, né? A gente foi pra esse estúdio, eu e esse rapaz que cantava com a gente,
começamos a gravar as músicas, que acabou se tornando o que é o primeiro álbum da The Crash Brains. E aí, depois que a gente gravou, assim, aliás, durante o processo de gravação, tudo, eu olhei assim e falei, caramba, acho que Tá legal. tem alguma coisinha aqui. E aí, o engraçado é que o Matheus tocava comigo nesse mesmo projeto de Foo Fighters. Esse cara saiu tanto do projeto autoral, esse primeiro batera, quanto do Foo Fighters. Rapidão, esse Foo Fighters covers que ele tocava, tinha 2 bateras. E era eu e o outro Ficava batera. alternando entre um e outro. E esse mesmo batera foi o que eu chamei pra começar esse projeto de banda. Ele saiu dos 2. E aí, quando eu vi que as gravações estavam rolando, tava ficando bacana, eu falei, Matheus, você não quer vir tocar e tal? E a resposta dele foi a melhor pra mim. Ele falou, cara, tô afim não, mano. Tipo, mó responsa. Tal, Não, a proposta era boa. Só que aí ele não tinha ouvido nada. E aí, tudo bem. Tipo, eu achei até, hombridade dele falar que não queria assumir um compromisso e tal. E tipo, eu era um molecão. Sei lá, quantos anos eu tinha ali? Nessa época a gente tinha uns 16, né? Sei lá, qualquer idade. Mas era muito novo, assim. E aí tudo é maravilhoso. Nessa época tudo vai dar certo, você não põe o pé no chão pra nada. Aí eu fui e mostrei a demo pra ele, depois de um tempo. Aí eu falei, opa, tá legal, acho que eu vou. Eu falei, opa. Mas assim, quando ele já tinha decidido gravar as demos, foi quando ele me chamou. Porque ele já tava meio que, já tinha um vocalista e tal, já tinha um estúdio pra gravar. Aí ele me fez o convite. Só que, naquela época eu também tava com... eu tinha um projeto autoral já na época que tava meio que no hiato. E eu também já tinha tocado bastante cover, porque eu toco desde os 12 anos. Então, eu com os meus 16, 17, eu já tinha feito bastante coisa na música e eu tava meio que desanimado. Eu tinha um projeto autoral na época e quando ele chegou com mais um, eu tava num período, sabe, que eu não tava meio... Aí eu já falei de cara pra ele que não. Só que aí, quando ele me chamou, foi quando ele decidiu gravar. E eu falei não. Só que aí uns 3 meses, 4, 5 meses depois, ele chegou com as demos. E ele tentou mais uma vez. Eu falei, ele me mandou as músicas. Ouve aí. Tô precisando de um batera ainda, você não tá afim? Aí, quando eu ouvi as demos... Aí eu falei, opa... Tá legal. Vamos ver esse negócio aí, Aí a gente começou a fazer uns ensaios, né? Daí a gente precisava também mudou de baixista depois, né? A gente precisava de um baixista e tal. Cara, e assim, a gente tá pulando uma boa parte, porque até você conseguir consolidar uma banda sim. Vai gente, entra gente. Já teve pra conseguir fazer todo mundo chegar e tocar, ensaiar e fazer o negócio acontecer. Antes da gente conseguir fixar um vocal, a gente testou tanta gente. Cada caso, assim, tipo, a pessoa ir fazer um teste com a gente. Eu tava até comentando com o Sérgio, mas antes ali. Tava lembrando. A menina chegou a gente falou, vamos testar quem aparecer. Aí chegou uma menina lá, cantava bem e tudo. Ela chegou lá com uma pasta de letras, assim, das músicas que a gente passou. E, tipo, do nada, assim, a menina foi andar, ela caiu, saca? Tipo, no meio do estúdio, assim, tipo, ela tava muito nervosa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí outro, mais pra frente, quando a gente precisou de um baixista, você que lembra bastante dessa história? Que a namorada dele foi meio que colocando ele no compasso da música, sabe? Ela tava na sala, e aí ela falava, não, calma, vai mais devagar. E a gente tocando assim, né? Tipo, o cara correndo do tempo. Aí eu olhava pro Matheus assim, aí eu olhava pra namorada dele. Aí a namorada dele falou pra mim, não, calma, você tá muito rápido. Eu falei, tipo assim... a gente passou por umas coisas. Aí você vê, tipo, gastando tempo aqui, a parada não tá dando em nada, aí você vai persistindo, até você conseguir consolidar. Quem entrou pra vaga de baixista, depois, quando a gente conseguiu consolidar, o baixista foi o Mark, que hoje ele não tá mais na banda, né? Ele foi seguir o caminho dele, mas, putz, cara assim, sem palavras. Ele... Brother, amigo meu pessoal até hoje, falo com ele todos os dias, inclusive a gente vai se ver amanhã. E aí quando ele chegou, a gente conseguiu meio que consolidar uma formação, a gente começou a dar mais ênfase às músicas, trabalhar, fazer alguns shows. Resultou que esse primeiro vocal que a gente, né, conseguiu consolidar logo no começo da banda, ele saiu, a gente teve algumas divergências de opiniões e tal, ele foi seguir o caminho dele.
E aí, O mais importante é que quando o Mark ele chegou pro baixo, a banda amadureceu muito, assim, né? E é um cara mais velho também, então ele também... Foi onde a gente conseguiu fazer muitas coisas na banda. A gente fez show em Araraquara abrindo pro Angra. Limeira. A gente fez em Limeira com CPM e Raimundos. Que nesse mesmo período que o Mark entrou, foi quando a gente viu que não ia dar certo com o primeiro vocalista e entrou o Luke, que é o que tá até hoje com a banda, que a gente gravou, que a gente lançou o álbum ano passado. Então, assim, com a entrada do Mark, a gente viu que, agora é o início da banda. Definitivamente foi quando a banda começou, que o Mark entrou, a gente conseguiu ver que não ia dar certo com o primeiro vocalista, o Luke entrou, que é o meu primo também, né? E aí tudo começou a andar. A gente conseguiu gravar o disco, a gente gravou o clipe do single Bad Things antes do lançamento do disco. E tudo foi andando, mas infelizmente o Mark ele não ficou com a gente. Ele seguiu outros planos. Aí acho que por ele ser mais velho que a gente também, né? Não sei, eu não vou falar por ele, mas eu acho que muitas coisas pesam, né? Quando a gente tem uma divergência de idade ali, e eu não vou nem dizer que ele tem outros projetos pessoais, mas eu acho que tudo fica mais complicado, né? Porque a banda, querendo ou não, mesmo ela estando mais consolidada agora, ela não deixa de ser um protótipo ainda, né? Então não é nada certo e requer um tempo, requer uma dedicação, E eu acho que quando você tá num período da sua vida que você vê que o negócio ele te toma um tempo e ele não te traz fruto, então acho que foi o que ele estava passando e ele teve que escolher alguma coisa, ele escolheu fazer outra coisa da vida, enfim. Mas, poxa vida, a gente não deixa de lembrar dele. Vai dar os seus méritos. E que é por causa dele que a gente conseguiu conquistar tudo que a gente conquistou até agora, porque foi com a entrada dele que a gente amadureceu, a gente conseguiu gravar um álbum e, sem contar toda... Nossa, tudo corre, histórias. Porque tudo isso que a gente tá te falando sei lá, no período de 2013 até eu ter a ideia de ter uma banda até agora. Desde quando ele teve a ideia de ter uma banda, 2013, até a entrada do Mark, que foi 2016, 2017, que foi mais ou menos... 2017, mais ou menos conceitual. E, de 17 pra cá, foi só a partir da entrada dele que a banda se tornou real, se tornou algo real. Então a gente, deve muito ao Mark, enfim. Cara. Qualquer que seja o futuro dele, a gente deseja muita sorte pra ele. Que é a melhor pessoa pra se ter num ambiente de banda. Pode estar quebrando que o cara vai chegar com uma piada, né? Então, coração enorme, Mark. Demais. E como é que foi o processo de gravação do primeiro disco de vocês, assim? Como é que vocês falaram, agora eu acho que é a hora de gravar? E como é que foi o processo de gravação? Tipo, como é que vocês escolheram o estúdio? Quem produziu o disco? O disco já tinha um tema, vamos falar sobre tal coisa? Ou foi rolando, vamos pegar as composições que a gente tem, vamos formar um álbum? Comenta como é que foi esse processo de criação, gravação, produção do disco, até vocês falarem, beleza, tá legal, é isso, vamos pra pista agora. A parte de composição, a gente nunca teve uma fórmula exata. Basicamente a gente compõe aquilo que a gente está vivendo no momento, né? Basicamente isso. Foi uma época meio amargurada, assim, se for pegar as letras, assim, tem uma parada muito de relacionamento, dessas coisas. Junto com essas ideias que eu já tinha. O primeiro álbum ainda são resultado dessas primeiras ideias. Quanto à gravação, como que a gente decidiu? Eu não lembro como foi a decisão de onde gravar. A gente tinha as demos que foram gravadas lá no estúdio. Nesse primeiro estúdio. E a gente meio que quis desconstruir aquela pegada de gravar o jeito tradicional, atual, que você vai no estúdio, aí beleza, vai lá, faz a guia da guitarra, vai e grava a batera, aí depois você vem com os instrumentos, por último a voz, e aí numa diária você faz todas as bateras,
Aí depois não adianta, você vai fazer as guitarras, tudo isso. Mais ou menos essa é a fórmula. Vocês não queriam gravar em linha? Queriam fazer. Vocês fizeram como? Fizeram junto, todo mundo? Legal. Foi assim que a gente decidiu gravar o disco que tá disponível, né? Porque nessas gravações que a gente tinha anteriormente, a gente até chegou a lançar elas. Eu acho que foi. A gente até meio que ficou arrependido, né? Pô, você lança, depois você tira, enfim. Mas a gente lançou de uma forma. Como que fala? Informal. A gente lançou. Só foi soltando a plataforma e tal. Aí depois a gente decidiu, não, vamos regravar esse álbum de uma forma que a gente se sinta mais, né? Mais feliz com o resultado, né? E eu acho que foi legal, porque a ideia era gravar todo mundo tocando junto. E pra isso teria que ser um estúdio top, né? Pra conseguir plugar todo mundo e ter uma boa qualidade de áudio, teria que ser um bom estúdio, um bom produtor, inclusive. Os vazamentos, depois você vai ter que ter todo um trabalho de mixagem, masterização, edição, tudo isso. As músicas, elas já estavam praticamente prontas, né? Porque a gente já tinha gravado todas elas, aquelas demos, mas a gente não tinha gostado da métrica, sabe? Muito... Como que eu posso dizer? A gente sentia que faltava aquele fator humano, sabe? Porque quando você grava no metrônomo ali, todo mundo separadinho e tal, ficou muito congelado, congelado. E a gente que... Vocês queriam deixar mais solto, né? Vibe de ensaio mesmo. Eu acho que não é a hora da gente falar ainda das influências, mas como a gente já tinha essa influência do grunge, um pouquinho mais solto, um pouquinho mais desleixado, então mais assim... dentro de um padrão, assim, de qualidade até mesmo, sabe? Beleza, faz aquela parada mais solta, uma gravação mais suja, mais solta, mas, sabe, organizada. E aí, nesse primeiro álbum, você tinha que tava tudo muito organizado, tudo soando muito bem. Nem parecia rock, né? Que tipo assim, tava, tipo, é estranho muito, você falar, tipo assim... Pô, muito bonitinho ali, né? Álbum, muito bonitinho. Você tirou um álbum porque o álbum tava muito certinho. Basicamente foi isso. Mas sei lá, vou gravar um álbum de punk com... Sabe, tipo... Gravando em linha, exatamente. Tipo... E música é isso. Sem uma guitarra chiando, sem... Música não pode existir uma fórmula. E a gente tava incomodado com isso, porque a bateria tava soando como bateria eletrônica, sabe? Porque você coloca muito limpo, né? Você começa... na mixagem, na masterização, você começa a querer deixar o negócio tão bom que perde a essência, né? E a bateria me incomodava muito, o som da bateria, parecia bateria eletrônica. A gente enjoou, pra falar a verdade, né? Da sonoridade daquelas músicas. A gente enjoou muito rápido. Então, se a gente enjoou de algo que, né, era recém-gravado, recém-lançado, a gente nem deixou o tempo, né? Em pouco tempo a gente enjoou. Aí a gente achou melhor regravar as músicas, já com a formação que a gente considerava consolidada, com o Mark e com o Luke. E aí a gente escolheu o Family Mob, que é um estúdio na Zona Norte de São Paulo. Acho que é Zona Oeste, ali, Alto da Lapa. Ali. Isso, no Alto da Lapa, isso. O Family Mob é o estúdio do Jean Dolabella, ex-batera do Sepultura e atual baterista, guitarrista, baixista do Eagle Talent. E aí a gente decidiu gravar lá. A gente foi fazer uma visita lá. Primeiro a gente foi visitar o estúdio com intenção, conhecer o estúdio, né? Eu também tenho uma relação com o baterista, com outro baterista, que é o Rafael, que também é baixista, guitarrista. É que dentro dessa banda, os integrantes eles mudam de formação conforme a música. Entendi. E aí depois, posteriormente, a nossa visita com intenções da gravação, a gente foi a convite deles também assistir o ensaio deles, então a gente viu que ali seria o lugar ideal. O lugar ideal para gravar. Sem contar as bandas que já tinham gravado lá, e a gente já tinha acompanhado o material dessas bandas. Então a gente escolheu lá, e acho que foi foi melhor escolha também. Porque assim, é um estúdio para gravar ao vivo, às vezes a maioria das pessoas que estão assistindo, elas não entendem, né, a dificuldade que é completamente cara, vai contra tudo que um estúdio comum tem, você gravar ao vivo. Então, tipo, a gente tinha os cabeçotes, tinha as caixas, mas as caixas não podiam estar soando dentro da sala, então ele estava para fora, dentro de uma caixa box, isolando todo o som.
o som da sala tem que estar completamente limpo, então o estúdio tem que te fornecer o sistema em ear para você conseguir ouvir, tem que estar tudo microfonado, enfim, não é nada prático. Só que o que a gente queria fazer tinha que ser dessa forma, pra você ter uma melhor qualidade, não dá só para ser uma gravação ao vivo. E dentro de todos os estúdios, a gente chegou aí mais alguns, mas o melhor que nos deu esse recurso foi esse. E cada assim, é o estúdio mais bem preparado. Completamente diferente, assim. E o resultado, pode ser, eu sou suspeito pra falar, é uma coisa pra caramba. E quanto tempo pra vocês conseguirem gravar tudo, assim, dentro desse formato? Demorou mais tempo ou foi mais rápido por ser todo mundo junto? A gente marcou um dia inteiro pra fazer isso, mas como a gente filmou, só pra explicar melhor, a gente tentou unir o útil ao agradável. Entendi. Tá? Então, assim, já que a gente ia gravar num take só, na pegada, todo mundo tocando o álbum inteiro, na íntegra, a gente decidiu filmar. Então, pra galera aí que for conferir o nosso material, vocês vão encontrar o vídeo da gente tocando o álbum na íntegra. Então, ele tá todo filmado. Uma vez só. E a gente pegou o dia inteiro pra fazer isso, só que, assim, até a gente preparar o estúdio, preparar a câmera, enfim. Passar o som. A gente tocou 2 vezes o álbum, pra gente ter um backup ali caso algo desse errado, mas tá valendo tudo. Foi de primeira. Então, a gente passou um dia inteiro pra tocar 40 minutos, porque o álbum tem 40 minutos. O álbum é rápido. Então, a gente levou 80 minutos, porque a gente passou 2 vezes o álbum, a gente gravou em 80 minutos. O maior trabalho foi a pré-produção, né? Preparação pra dar o rec. Foi o dia inteiro, a gente chegou no estúdio, tipo, às 10 horas. 9, 10 horas da manhã. E saiu meia-noite. É simples, o tempo é curto, mas só de organização, tudo, passagem de som dá um... Lógico que assim, né, na adrenalina, ali na hora de tocar, você tenta dar o seu melhor, mas você, na hora que você vai gravar, você já tá muito frustrado, muito cansado, muito... pelo tempo que vocês falaram que demorou, tipo assim, imagino que no final do dia você já tá daquele jeito. Tipo, você vai gravar ao vivo, beleza. Só que quando você vai gravar ao vivo e tá filmando, aí já sobe um pouco. Quando fala gravando já muda um pouco. Né? Desliga a câmera e você fica mais solto. Embora que assim também, tipo, dava pra quantos takes a gente quisesse, mas pô, fez vamos fazer mais um pra garantir. E também já tava ensaiado pra caramba, né? Quando vocês foram tocar, já estavam fazendo há mó tempão, né? Então já conhecia bem, então não tinha muito segredo. Também as músicas também não são tão difíceis. A performance assim, das músicas a gente nem se preocupa tanto, mas a performance eu quero dizer tocando, mas a performance visual, né? A gente fica... Foi, eu acho que o ponto que a gente mais... Porque por mais que a gente estivesse tocando essas músicas há um bom tempo, a gente estivesse bem tranquilo com a performance musical, a gente, né, que nem você falou, a hora que dá o rec da câmera... muda um pouco. Aí você tá um pouco preocupado, né? E focado ali em não errar. Então, você pode ver que no vídeo a gente tá muito concentrado e às vezes não agitou tanto, não curtiu tanto, né? Porque você precisa entregar, então você fala, pô, deixa eu me concentrar mais nisso, aí você dá mais uma... Mas eu acho que acaba compensando. Mais compensa. Quem assiste consegue ver que a gente tá muito concentrado, a gente claramente não demonstra estar curtindo muito o momento, porém isso daí compensa no áudio. Porque... Foi um dos raros momentos em que a gente tocou o negócio valendo e não teve erro. E a gente mandou valendo tudo de uma vez só e saiu aquele sonzão. E até porque, assim, dentro disso, o problema não é nem errar. Porque, assim, o erro faz parte... Normal, você vai voltar de novo. Só que aí você fala, pô, mas... Putz, eu vou voltar um take inteiro. Você praticamente volta a música inteira e você fala, putz, tem mais 3 caras aqui. Os caras vão ter que tocar de novo, aí câmera, pô, desliga a câmera, volta, aí você fala pro cara da técnica, volta. Aí dá um pouquinho de trabalho. Aí fica um pouco mais, a responsa aumenta um pouco mais em questão disso, mas... Mais de não errar, né? Mais por não atrasar o rolê, mas o tempo... Assim, quer dizer, volta a música desde o começo de novo. Errar em si não é um problema, porque só você refazer. Mas ele dá uma atrasada, né? Sim. Dá uma atrasada no rolê. Né? E dá uma frustrada geral, né? Você tá ali na pegada aí. É uma experiência que até então a gente também não tinha tido. Então, tipo, você tocar monitorado, saca, numa sala onde quem tava gravando lá tava ouvindo o vocalista berrar, não tinha caixa de som, não tinha nada, batera
comendo solta, só que de guitarra não vinha A nada. única coisa que tava vazando na sala é o som da batera e o vocalista Eu berrando. vocal cantando, né? Porque as guitarras, as cordas estavam tudo na sala. tudo em linha. Tudo em linha. Tudo em linha. Tava pelo... Não linha plugin, linha amplificador Amplificador tudo mesmo. certinho, só que a caixa... Só pra chegar pra... Vai chegar o som Na limpo técnica. e não vazar nos microfones, basicamente. Quando que vocês assim. gravaram? Que ano que foi? 2020. Outubro de 2020. Ah, foi... Caramba, isso é muito bom pro dado, cara. E eu imagino que vocês gravaram pensando, porra, vamos fazer show pra caralho, tá? Como é que foi a pandemia? E vocês acabaram de gravar um disco e a pandemia veio? Como é que foi isso? Vocês gravaram na pandemia? É, a gente gravou na pandemia. Foi na pandemia. É, E a expectativa? Putz, quando volta o show? Como é que a gente solta esse negócio aí? a gente meio que já tinha planejado, né, gravar o álbum no ano de 2020, mas a gente tava com o single Bad Things gravado. Sim. E com o clipe... a gente gravou no começo de 2020, bem no começo da pandemia. Então as expectativas, elas estavam altas, né? A gente gravou um clipe, um visual legal pra caramba. E aí a gente tava tudo planejado pra naquele ano gravar o disco e tal. Só que, né, tudo que aconteceu... A gente só não abortou a gravação do álbum. Porque tava dentro do plano de 2020 gravar o álbum. A gente não fez show nenhum. Em 2020, pra falar que não fizemos shows nenhum, a gente fez um show em janeiro ou em fevereiro. O último show foi em fevereiro. Pouca coisa antes, né? Da pandemia. Aí em março já parou tudo em 2020 e a gente ficou até 2021. Até o final do ano. Não, até esse ano. Até esse ano. A gente não fez nenhum show em 2021. Caramba. A gente fez 2 lives. Né? A gente fez 2 lives só. E só esse ano a gente voltou a se apresentar. Então a parte de show e divulgar o material ao vivo foi tudo por água abaixo, né? Então a gente aproveitou também esse período aí da pandemia. A gente não ficou desesperado pro lançamento das músicas, a gente gravou, a gente passou um tempo aí se dedicando à mixagem e produção do vídeo, que foi um amigo nosso que fez a produção do áudio e do vídeo. A gente gravou o estúdio no Family Mob, mas não foi masterizado. Lá, vocês pegaram... Isso. Fizeram... E aí a gente passou um período aí se dedicando à produção do vídeo. E a gente lançou o primeiro single em abril de 2021. Tanto o áudio como o vídeo. Da música Clown. E aí a gente acabou lançando... Já esqueci. Eu nem sei quando... A gente lançou mais 2 singles... E o álbum acabou sendo lançado finalmente no começo desse ano. Então a gente ficou o ano de 2021 aí... Praticamente todo em stand-by. Só produzindo, né? Fazendo a produção do material de 2020. Isso. E como é que tá de show agora? Pra 2022, assim, como é que... E para o próximo ano também? A gente... Agora em 2022, a gente fez alguns shows, né? Alguns poucos shows. Alguns poucos shows, mas a tendência é até o final do ano... Dar uma aumentada. A gente agora... a gente tá com uma produtora na parte de agenda. Então, é a Karina, ela tá nos ajudando bastante nisso. Então, a gente já fez uns 3 shows aí no último mês. Já uns 2 meses pra cá. Assim. É que assim, com o autoral a gente sabe que é difícil, né? Você vender um show 100% autoral. O show que a gente faz, geralmente... É mais complexo. Mais como uma banda cover, e aí entra dentro desse cenário grunge, que a gente, né, acha que conversa melhor com o que a gente tem de música, e aí a gente vende isso junto. Porque só autoral... Aí vocês vão mesclando um pouco do que é som de vocês e um pouco do que tá rolando no... Em alguns eventos, assim, da prefeitura e tal, eles exigem que seja só som autoral, aí beleza. Aí a gente consegue mandar inteiro, mas esse ano quase inteiro. Mais complicado. Muita gente vem aqui da música, né? Até com estilos diferentes, eles falam muito da dificuldade de trabalhar a música. E pra quem eu já tive banda, eu sei como é que é também essa parada. E a gente sempre acaba conciliando com outras atividades. Como é que isso tá pra vocês hoje, assim? Vocês só estão tocando e trampando música ou vocês têm que trampar outras paradas também? Você diz... trampar outras paradas na música? Não. Você fala na vida pessoal? Na vida pessoal mesmo, assim, tipo, putz, velho, eu faço som, mas também, sei lá, sou piloto de avião. Eu acho que se eu fosse piloto de avião, acho que a banda já teria dado certo. Ia ter uma grana pra investir, né? Não, a gente...
a música, não vou dizer segundo plano, porque parece que fica muito Sim. esculachada, né? Mas ela não deixa de ser Sim. né? O nosso segundo plano principal, vamos dizer assim. Mas, entrando em contradição, a gente quer que seja o primeiro plano, né? Porque todo Mas mundo tem outros ninguém trampos. ninguém da banda vive de música. Então todo mundo tem Outras atividades. E como é que vocês veem o cenário do rock hoje no Brasil? Porque a gente sabe que... E até uma pergunta também, porque assim, eu não tô tão inserido Sim. na cena, né? Quando eu tocava, tava mais. Mas a impressão que eu tenho é que antigamente você tinha uma abertura maior pro rock no país, assim, no Brasil, tipo, tinha mais lugar pra tocar, a galera ouvia mais, e aí a impressão que deu é que meio que o rock foi indo cada vez mais pro underground, saiu do mainstream. E como é que tá isso pra vocês hoje, assim, tipo, comparando com o que era lá atrás e com o que é hoje, assim? Cara, eu não sei como que aconteceu isso, como que, né, se tornou isso, como que veio colocar como uma decadência. Mas eu acho que também a falta de surgimento de... Não sei se sempre tem bandas novas, né? Eu acho que em algum momento se parou de dar oportunidade a essas bandas. Eu não falo nem pela gente ser uma banda nova, mas eu conheço muita banda nova que, tipo, pô, cara, em outros momentos, que é aquilo que você tava falando, mais cedo eu tava, enfim, tomando uma com o Matheus, ele falou que existia um cenário onde, putz, tinha muitas bandas fazendo uma cena que a galera do rock criticava. A galera isso do, daí sabe? Então, não sei se de repente nessa falta de renovação o rock acabou ficando, né, ultrapassado, vamos colocar assim. Porque tudo que surge de novo é algo careta dentro do rock. E isso, tipo, pode ver. É meio polêmico o que eu vou falar, mas Não, é assim, a gente não gosta de atacar o próprio movimento. Mas é polêmico o que eu vou falar, mas é polêmico, mas todo mundo tá cansado de saber que, infelizmente, o que fez o rock deixar de ser um mainstream, ou pelo menos, né, do jeito que era, é o próprio roqueiro. O próprio público que consome rock, as próprias bandas. Porque o que eu tava conversando com o Aleph antes da gente vir pro podcast aqui, é que a última cena de rock que existiu no Brasil é o emo. Sim. Que foi a mais nova, criticada. É a última cena que existiu e que na época ela era muito zoada, criticada, né? Era uma zoação com essa galera, mas era um movimento muito forte e a gente tinha muita banda. De 2005, que foi quando surgiu ali Fresno, NX0, até 2010, 2011, 2012, foram 7 anos ali e o rock era o mainstream. E nesse mesmo período o Charlie Brown ainda estava na ativa. Então, assim, aí em 2012 a gente, né, teve a morte do Chorão. 2000. Então aí já é um grande impacto para... Que foi basicamente a última banda porque da nossa época. Muita gente foi influenciada, né? Pelo o Rapa também acabou, né? Encerrou Sobrou o Rapa. Isso. Então, assim, juntando essas duas coisas, né? Que as referências que a gente tinha, que é o Charlie Brown. Porque o Charlie Brown não só pro rock, né? Sim. Essa imagem de você ter um grupo de amigos ali fazendo um som. Foi, acho que, sei lá, pelo menos pra gente que gosta de música, gosta de rock, a gente se espelha na banda e, porra, eu quero tocar uma guitarra, quero tocar uma bateria, pô, que legal o cara faz. E quando você perde uma referência, que até então no Brasil a banda mais bem sucedida é o Charlie Brown, já tem a morte do Chorão, tem o fim da banda e tem o emo decaindo também. Acho que muito por falta de espaço, porque vai perdendo espaço. Não é porque... Eu acho que não é porque não estava mais na moda, mas tanto o roqueiro criticar, tanta zoação, não sei o que. Eu lembro até hoje de uma cena clássica no Rock in Rio 2011 ou 13 do Glória. O Glória era a noite do metal. E uma banda nacional. E o Glória tocou no Palco Mundo com uma performance insana, de boa. Os caras arregaçando tudo. O Eloy tava na bateria. E o público vaiando. E os caras tocando muito. E assim, independente de gosto, tá?
É uma banda que não ouço, não tá nas minhas playlists, mas meu Deus, sabe? É se respeitar o corre, cara. Então, os caras, eles estavam... E não faz sentido você pagar pra ir pra um show onde você sabe que vai tocar banda e você chegar lá, a banda que tá representando o teu país só vai tocar banda gringa, você vai vaiar os caras. Porque você não... Então, tipo assim... E eu trabalho na área comercial com equipamento de áudio, eu trabalhei muitos anos com instrumento musical, e eu vejo, cara, o pessoal do sertanejo chega lá, pessoal do funk, pessoal do trap, você só vê os caras falar, não, tal, pega o telefone, e aí eu tô vendo o cara falar, não, que a gente vai fazer uma parceria com esse. Então os caras estão sempre andando sempre junto, unidos. Estão sempre ligando, cada um no seu rolê. Um vai ligando o outro no próprio rolê. Quando vai ver, você tá fazendo uma cena. Cara, dentro do rock, quantas vezes eu já não vi o cara pegar e falar, meu, a gente vai tocar lá e tal, vai tocar em tal lugar. Aí você tem uma banda, chega e fala, mano, dá pra colocar minha banda lá, não? E às vezes o festival tá precisando de banda, o cara não coloca, porque a banda tem que aparecer mais do que... Então, tipo assim, esse ego, cara... Sei lá, eu acho que tudo isso culmina no que é o rock hoje, sabe? Claro que tem outras coisas também, mas é uma visão mais detalhada que eu tenho. Mas, assim, não resume o que é. Era pra estar melhor. Essa falta de referência, isso é total, a gente não tem mais. Tipo, o moleque cresce hoje, não tem uma banda de rock pra se espelhar nacional, nativa. Então... A gente sabe que o rock ele nunca foi o estilo preferido do brasileiro, isso desde sempre. Mas nos anos 80 a gente tinha muita referência. Que querendo ou não, essas referências, elas passavam, né? De geração para geração. Que querendo ou não, influenciava o cara a se interessar por tocar uma guitarra, tocar uma bateria. Sempre teve. Nos anos 80 teve. Nos anos 90 a gente teve muita banda. Nos anos 2000 a gente teve muita banda. Como eu estava dizendo. Até a última cena, que foi com o emo. Até ali existiu... E formou muitos músicos, né? Uhum. Muitos músicos pro rock. Depois disso, é por isso que a gente vê que o rock tá engatinhando aí. Né? Dos últimos 10 anos aí. É impressionante que foi meio que geral, né? Porque assim, a gente falou do Charlie Brown, mas no Brasil você tinha muitas bandas grandes. Titãs, Paralamas, Skank, O Rapa, Charlie Brown... Putz, uma porrada de gente. Parece que o negócio meio que foi todo mundo morrendo junto, assim, né? Foi acabando... Vocês não acham que tem um pouco de questão de geracional também, não? De vir outros estilos, e a galera meio que... Porque eu penso assim, a música... O movimento emo no rock era um movimento mais adolescente, né? Sim. Era um movimento mais adolescente. E era um movimento muito criticado pelo roqueiro mais velho, né? Que era um cara que era mais... É um pouco o que aconteceu com o hip hop, só que o hip hop acabou abraçando, né? E também, eu acho que também um pouco por conta da questão da internet, porque, por exemplo, nessa transição do rock mais antigo pro emo, o roqueiro mais antigo criticava o emo e ficava nisso porque, tipo assim, putz, qual que era a força que esses caras tinham pra levar o negócio pra frente? Não tinha muita. Com o hip hop aconteceu parecido, só que na época que começou a acontecer, que o pessoal começou a criticar os novos no hip hop, era logo na época que o YouTube também começou a bombar. Então os caras meio que desvinculou e falou, cara, faz o seu que eu faço o meu, vou aqui independente. Então acho que não deu tempo, né, de dar essa respirada no rock pra essa galera seguir o caminho, tipo, meio independente de crítica ali e criar um público próprio, sei lá. Só que assim, eu acho que além de ser uma parada de geração, eu acho que é uma questão cultural também. Porque aqui no Brasil eu acho que é um dos únicos países onde a pessoa que ouve rock, ela só ouve rock. Pode ver, você vê festival lá fora, igual eu já vi que no line-up tá Snoop Dogg, Alicia Keys e Guns N' Roses no mesmo dia. Sim. E a galera que vai, ela curte do primeiro ao último show. Não tem essa diferença. Então, sabe, existe essa mescla. Aí a gente pode, né, ver aonde é o ponto, onde... Também vocês não acham que é muito falta de difícil oportunidade dos próprios produtores? Que nem aconteceu assim, ó, teve o show do Foo Fighters no Lollapalooza. Eu até queria ir, tava até vendo ingresso. Aí beleza, aí o batera do Foo Fighters morreu, e aí os caras, ao invés de pegar uma banda brasileira de rock e colocar pra substituir, colocaram o do rap. Eu sou fã pra caramba de rap. Mas se era Foo Fighters, quem ia assistir Foo Fighters queria ouvir rock. Putz, pega a melhor banda que tiver disponível de rock no país e coloca pra tocar no lugar. Não, colocaram rap. Conta essa história aí que a gente tem um... Então assim, é meio foda também. Uma história boa pra desse dia. Exatamente. Um dia antes. Na sexta-feira. Na sexta-feira, né? O show ia ser no domingo do Foo Fighters no Lollapalooza. E eu tinha conseguido... Na verdade, eu ganhei um ingresso de presente da minha namorada.
E na sexta-feira, eu tava falando, e aí, você vai, né? Ele tava indeciso ainda, não sei o quê. E os ingressos já estavam esgotados. Então a gente ia por outros meios, né? Procurar alguém que tava vendendo ingresso. Eu tava nessa também, de ir lá pra porta e falar, mano, vai. Você já chegou aí em algum do... No Lola não, eu só ia por causa do Foo Fighters. Mas você já foi em algum show do Foo Fighters? Não. Então eu tava meio indeciso que a gente já tinha ido. Em 2018. É que eu curto muito Foo Eu já Fighters. fui Então eu três falei, shows mano, do os caras Foo vai Fighters, vir, eu vou. Então eu falei, tipo, já separado da grana, ele falou, eu vou de qualquer jeito. Nem que eu chegar na porta e falar, desistiu, vem. Vou entrar. Continua, não esquece essa história. E aí, eu meio que consegui convencer ele. Falei, não, meu, eu te ajudo a procurar ingresso aqui. Porque ele tava meio que desacreditado. Porque era na sexta, o show ia ser no domingo. E, meu, a procura tava muito grande por ingresso. E aí, eu meio que consegui convencer ele. Porque eu ia ajudar ele a conseguir um ingresso. E eu encontrei. Eu mandei o link pra ele da pessoa que tava anunciando ingresso. Falei, meu, ó, eu posso fazer? Ele não tava respondendo na hora, porque era tarde da noite. Aí eu falei, meu, aí eu falei, bom, se ele conseguir, eu pego e vou. Eu achei que não ia ter mais ingresso. Até sugeri pra ele, ó, eu vou fazer o Pix aqui, depois você me acerta. Aí nisso, já era umas 10 horas da sexta, eu acabei jantando, fui tomar banho, esperando ele responder. Aí, meu, eu fui deitar. Vê a notícia. Dificilmente eu acesso a rede social na hora que eu vou dormir. Porque eu só, né, olho a hora, coloco o despertador. Aí naquele dia, era meia-noite em ponto. Eu deitei e eu decidi abrir a última vez o Facebook. Era meia-noite em 1. Aí eu já vi o post. Tinha lá, há 10 segundos atrás. O Foo Fighters tinha acabado de postar. Eu falei, meu, o que é isso? Eu já li aquilo. Falei, isso daqui é hackear a conta do Foo Fighters. Porque, meu, já era, né, depois da meia-noite, já era o sábado e o show ia ser no domingo. Foi assim, um choque muito grande, porque além da gente ser muito fã, tudo começou com uma banda cover, um tributo ao Foo Fighters que a gente tinha. E, sabe, eu falando pra ele, convencendo ele a ir no show, a gente tinha conseguido o ingresso. E aí tem um detalhe, deu acordar e aí, você não sabia. Exatamente, ele tinha ido dormir. Ele não tava me respondendo porque ele acabou pegando no sono. E aí entra o meu desespero. Eu ter mandado pra ele o link falando, cara, vamos no show. Não, pior, ele foi dormir. Aí ele ia acordar com as minhas mensagens dizendo, cara, ó, consegui o ingresso, tá tudo certo, não sei o quê. E na verdade, ao mesmo tempo, ele ia ver a notícia. Exatamente isso, a conversa vida do mundo. Exatamente, a mudança do histórico da conversa, porque depois eu tentei, ainda antes dele acessar a rede social ou abrir um site de notícia no dia seguinte, eu na mesma mensagem falei, cara, aborta tudo isso daí, mas eu tentando falar pra ele de uma forma que, né? Foi, cara, tipo uma mensagem mandando assim, pô, desculpa ter que te falar isso, mas quando você acorda você vai ter uma notícia meio zoada e tal. Acordei, não entendi nada, mas, cara, é o tipo de coisa que acontece, né? Infelizmente. Mas eu só queria falar isso porque a gente tava muito entusiasmado, você falou de no Lollapalooza. E resultou que eu não peguei ingresso e não fui. E aí, do meu ponto de vista, voltando na pergunta que você falou, eu entendo a correria que deve ser você arrumar uma banda de última hora. Realmente não dá pra você, por lei, nem são obrigados a devolver o valor do ingresso, nada disso, pelo que eu vi, né? Até porque é um festival, você paga pra ir no festival. Sim, vai ter outra atração. Foo Fighters não foi, coloca qualquer coisa no lugar. Só que isso que você falou é super válido, porque pelo menos é um ponto de vista que eu tenho. E aí você pode falar, você tá sendo muito saudosista e tal. Mas, tipo, cara, pelo menos colocasse que fosse qualquer artista, mas que pelo menos conhecesse a história da banda. Porque eu vi lá, tipo, cara, sei lá, quem foi que tá falando, Taylor Hawkins e tal. Falei, cara, não. Tudo bem, o artista que foi lá cobrir, ele tem que falar porque ele tá falando pra essa galera. Mas, e ele não tem culpa. Mas sabe por que eu acho que tiver que ser rock? Pelo público. Porque, por exemplo, quem comprou o ingresso pra ver o Foo Fighters, naquele horário, o público que tava ali queria ver o Foo Fighters. Por exemplo, eu ia comprar pro domingo, eu podia ter comprado pra sexta ou pro sábado. Eu ia comprar pro domingo porque eu queria ver Foo Fighters. Então, se eu tivesse lá, eu falei, cara, não vai ter Foo Fighters, tá bom, vai ter Dead Fish. Eu não vou ficar tão feliz quanto fosse o Foo Fighters, mas, pô, beleza, é o Dead Fish. Sim. Ou é o CPM, sei lá. Entendeu? Um exemplo, talvez, né? Sempre vai ter um conflito, porque você nunca vai conseguir agradar 100% o público, mas no próprio domingo tinha Fresno. E Fresno, querendo ou não, é um dos maiores nomes nacionais no rock. Por que não
Sim. O Fresno tocou 3 horas da Mudasse tarde. o horário. E o Fresno é digno de ser uma banda Poderia de ter 7 alterado, horas, de sim, 8 sim. horas, e acontecido ainda com Taylor Hawkins. Por que não colocar o Sim, Fresno? é porque, Tinha assim, mais a ver, né, com a situação. a entendeu? crítica fica mais em cima da produção. Da produção, Porque, assim, exatamente. como artista, cara, eu vou Exatamente. falar um negócio pra você. Pode falar, ó, tá tendo show da Beyoncé lá, não vai dar pra ela ir. Tem uma vaga, vai lá com a The Crash Bands. Cara, eu vou, eu não tô nem aí o que vai acontecer lá, se vão gostar ou não vão. Não é o nosso público. As escolhas do festival de colocar... Assim, a gente vê um desespero e não ao mesmo tempo. Porque se houvesse um desespero da produção em querer colocar uma banda de rock pra suprir o Foo Fighters, a gente tem bandas de rock no Brasil. Tem um. Mas ao mesmo tempo você vê um desespero meio demasiado, assim, de tipo... Colocaram meio... acho que foi o MC, mais uma galera lá. Não, foi pra quem... Mas, assim, eu gosto de rap pra caramba. Eu pagaria o ingresso pra ir nesse show final. Que é MC, acho que levaram o Brau, levaram um monte de... Eu pagaria o ingresso pra ir assistir. Eu falo da frustração de tipo assim, putz, eu tinha comprado o ingresso pra ver um show de rock. É que assim, também eu acho que assim... Entendeu? É isso. O pessoal que foi meio que... né, meio que existe aquela... Você sabe que não vai ter fight pra uma causa maior. Então, não vai ter fight de qualquer jeito. Mesmo se ir um outro artista de um outro estilo, não. Então, meio que a pessoa foi também sabendo. Apesar que eu acho que o público que tava lá também curtiu um pouco de tudo. Né? Então tipo, não ia ter também. Até porque esses festivais assim, são um pouco elitizados, né? Mas ainda assim, pra mim, não faz muito sentido, tipo, o desespero, assim, da produção em querer colocar alguém de nome. Vai, independente que se for de rock ou não. Eles estavam meio que desesperados pra suprir com alguém com nome forte. O MC da E. Então... inverte, né? Coloca o Fresno lá no lugar do Foo Fighters e já que ia vagar o Fresno de tarde, coloca o MC das 3, né? Porque você ia agradar. Eu acho todo que o MC mundo. tinha tocado um dia antes. Mas deu pra, né? Nesse ponto de vista, cada ponto de vista que a gente deu aqui, a questão é, a produção em nenhum momento cogitou colocar uma banda de rock pra substituir o meu ponto é esse, porque então, era uma banda de rock por uma banda... É só esse o ponto. E eles não é que nem eu falei. Não chegou, nem cogitou, né? Eu acho que nem foi cogitado. Nem cogitou. Então, tipo assim, cogitou só pra você ver como que cai nisso que você falou, como tá em queda. Não tem... eu levantei esse ponto pela questão da própria cena do rock no Brasil mesmo, porque, por exemplo, é que não falei, o hip hop no Brasil é muito forte, a gente trabalha muito com hip hop aqui no Chega Aí Podcast, a maioria da galera que vem é do hip hop e também a gente sabe das dificuldades que a galera tem. Eu sou muito fã de Emicida, mano, eu gosto demais de Emicida, muito, tipo, Amarelo eu já escutei até furar o CD do disco, tipo, vamos dizer assim, eu sou fãzão. Mas eu falo assim, putz, eu sou o cara que escuta hip hop, eu sou o cara que escuta blues e jazz, eu sou o cara que escuta rock. Eu comprei um ingresso pra ver Foo Fighters, rock. Naquele dia eu tava na vibe de rock, camiseta preta, tipo, mano, rock, hoje é rock. Então, tipo, não vai ter Foo Fighters pra uma banda de rock. É isso, tipo, é só isso. Não é sobre quem é melhor ou pior, o que deve ser. É só, tipo, por que eu fui pra ouvir rock hoje? Como se eu tivesse falado, putz, sei lá, comprei o ingresso pra assistir, putz, uma banda de hip hop foda pra caralho, alguém morreu. Bota o Emicida. Ou colocou aí. Sacou? Tipo, eu vou ouvir rap, mano. Eu ainda acho que é o interesse de massa. Porque, de novo, a gente volta naquela questão de que o culpado eu acho que sempre vai ser o rock. Porque a gente tinha um festival com vários nomes, com vários estilos no mesmo dia, que por mais que o Foo Fighters fosse o nome principal, eu acho que a grande maioria ali do festival, em questão de número do público, não ia estar ali só para ver Foo Fighters. Então, é o interesse de massa. Eles quiseram colocar alguém de nome, no caso o Emicida, e eu fiquei até o final do show, acabei indo no show e tava lotado. Lógico, a galera que foi pra ver Foo Fighters que gosta de rock não curtiu. Só que, o Lollapalooza estava lotado. E eu acho que não teve muito esforço do evento em querer colocar alguém do rock, porque o Eagle Kill Talent, que é a banda nacional de maior ascensão no momento, eles fizeram uma participação, eles tocaram uma música. Em toda a homenagem ali, que teve várias participações junto com o Emicida, né? Eles tocaram uma música. E é a maior banda em ascensão no Brasil. Eles teriam condições de tocar meia hora. Eles teriam condições de tocar, fazer um show inteiro. E eles têm muita relação com o Foo Fighters, porque eles abriram a turnê do Foo Fighters no Brasil em 2018. Todos os shows eles abriram e gravaram no estúdio do Foo Fighters. Então, assim, os caras têm muita podia ter relação. rolado um tributo de meia hora de Foo Fighters, até cover,
E depois entrava o Emicida, por Eles exemplo. até tocaram Seria do uma caralho música, já, tocaram né? Tipo, Everlong. porra, legal. Então aí nitidamente você vê que não houve um esforço da produção em Querer querer fazer colocar nada. rock. É, pode crer. Então é o interesse de massa. Então eles quiseram agradar o maior número de público que estava ali, que não era do rock, por mais que o Foo Fighters fosse o nome mais forte ali do dia. Mas Geralmente, não. Isso mostra que a cena também, de certa forma, acaba sendo desprestigiada pelos produtores e pela galera que tá organizando os grandes eventos hoje em dia também, né? Até porque hoje, quando você pega grandes eventos, por exemplo, o João Rock, as bandas de rock que tocam no João Rock são as antigas. Dificilmente você vai ver uma banda nova tendo oportunidade de tocar no João Rock. É só os medalhão hoje em quando dia. tem Só também, quem vai sobreviveu até aqui Vai Sim, tocar vai tocar. meio-dia, meia, tipo, não tem ninguém. vai rolar aqueles que, putz, tá consolidado e tal. Não há um espaço pro novo. Diferente, por exemplo, que acontece com outros estilos. Tem o sertanejo, põe um cara novo. Tem um cara novo que tá estourado, coloca o cara lá. Então no hip hop tem um cara novo que tá estourado, coloca o cara lá. Então tem essa oportunidade. No rock é difícil você ver isso. né? E também, sei lá, eu acho que é um mercado diferente também, né? Hoje o rock já não é mais tão rentável. Tem gente que fala que o rock voltou pro lugar dele. Vocês acham que é isso mesmo? Que ele nunca foi mainstream e que tipo, teve um período que foi e agora ele tá no lugar dele, que é o underground total? Ou não? não sei se essa Eu acho, eu discordo. constatação Eu é... discordo. Eu acho que rock sempre teve alta. Acho que agora talvez seja um momento mundial que Se o rock tá mais você for baixo. parar pra pensar, essa constatação não faz muito sentido, porque desde o rock 60, eu acho que é o único estilo que nunca saiu de moda. Ele Porque transitou por todas as décadas. você pega as bandas ainda aí que estão no mainstream, Metallica e AC/DC, vai AC/DC desde os anos 70. É uma banda que vai desde colocar os 100 mil pessoas. 60 Elvis, por exemplo, né? Eu acho que, culturalmente dizendo, essa galera dos anos 60, hoje elas perderam, perderam um público, não sei se é só pela questão cultural, mas, por exemplo, hoje eu tenho certeza que qualquer jovem de 15 anos nunca ouviu falar de Elvis Presley. Eu tenho certeza. O cara ouviu sim. A palavra Elvis Presley, sim, mas dificilmente. Não, até Saber música quem que é a eu conheço. figura, Saber saber música, quem é a sim. figura, a tamanha importância da figura, será? Eu tive um choque esses dias falando nisso, que onde eu trabalho passou uma menininha vendendo doce, e todo mundo sabe que eu sou muito fã de Michael Jackson, sempre. Pra mim é o maior artista de todos os tempos. E aí tava passando um vídeo atrás assim da tela, passando Michael Jackson. Eu perguntei pra menininha assim, falei, não, nunca que ela vai saber, deve ter uns 7, 8 anos. Você sabe quem que é? Ela olhou assim, é o irmão dela no sul dela. Aí ela falou tudo errado, Michael Jackson. Eu falei, cara, quão grande influência o cara dos tem pais. que ser com uma criança de Dos seus 7 pais. anos. Então, assim, tem de forma involuntária. Cara, mas não vai ser a grande massa, mas assim, tem a... Mas é que nem você falou, ali com certeza é os pais. É os pais. Mas não vou querer... Pai, vô... Eu não vou querer, como eu vou dizer... Não é uma regra, dizer que eu né? tenho, que É, eu tenho não é uma uma razão no que eu falei, mas assim... por exemplo, se não tiver o pai ou a mãe que curtiu, não. Aí você não vai pegar isso numa referência de grande mídia e qualquer coisa assim, não. que é o caso do Brasil, Raramente. né? Você pega hoje, uma criança de 15 anos, que tem os pais ali De falar de que tocou 30 na anos. Os Os pais hoje, de 30 anos, que é a nossa idade, se eu tivesse um filho de 15 anos, muito provavelmente ele saberia Sim. que é quem que é o Elvis Presley. Mas, do Brasil, falando no maneira Brasil geral, amplo, né? Que já é um pai que curte, né? É que a sertanejo. grande questão é que, assim, se você falar de artistas consagrados, tudo, cara, sempre que vir aqui... Ele Sempre vai ter fura a público. bolha de alguma forma, né? Ele vai ter público. Você pode ver o Billy Idol, quase, até a galera do rock é um pouco difícil. Tem uma pra galera você. que vai passando de Mas geração vem- em geração, né? Mas vem e lota. Essa galera, sim. Agora, pra artistas novos, cara. os artistas Fora do novos, Brasil, o rock também tá... Vocês acham que tá meio em queda? Ou tem umas bandas novas fortes fora do país, assim, tipo Estados Unidos, Europa? Cara, o movimento, eu não sei como tem, assim, produtor que trabalha conosco, ele fala que a cena é muito forte. Principalmente alemães, pessoas. Por exemplo, na Europa, vocês ali, conhecem o Europa- Claustrofobia? Sim. Por exemplo, os caras estão nos Estados Unidos, estão, mano, fazendo show pra cacete lá, então. Uma prova disso, tipo, Sepultura também. No mundo todo, eu Aqui- acho que o rock perdeu força, mas igual ao Brasil. Não. Na verdade, o rock ele nunca foi mainstream no Brasil. Ele teve sua época de ouro, teve sua época forte. Aqui, o que a gente tá vivendo aqui não é
que se reflete no mundo. O rock, ele perdeu, sim, força no mundo inteiro, mas lá ele continua forte. Só perdeu força, mas continua forte. Ele tá como os outros estilos, né? Tipo, que nem vocês falaram. Tem um festival, vai rolar o rock, sei lá, vai ter Beyoncé, AC/DC e... Ele vai estar no... E sei lá, e algum outro artista lá de country, por exemplo. Tipo, problema beleza, colocar, vai rolar normal, tá tudo certo. Mas aí entra uma questão cultural. Eles sabem que a galera que vai lá, ela tá, de uma certa forma, cultuada e educada pra ouvir essa variedade de um estilo pro outro. Aqui, eu acho que os organizadores, eles têm um pouco de receio, assim, saca? De colocar vender ingresso, ou de misturar a galera e não bater, porque em outras épocas também já aconteceu isso. Carlinhos Brau tocando no Rock in Rio, aquela situação. Aí faz zoada. Aquela parada do Glória, que, pô, isso é, cara, é lamentável. Então, às vezes é um pouco compreensível também. Tem que aqui no Brasil a gente viu que, eu não sei se é uma questão de ser moda, de só seguir a moda, mas... a gente vê que o roqueiro, ou pelo menos o público que curte rock aqui no Brasil, de fato nunca apoiou totalmente, assim. A gente teve a situação do Carlinhos Brau, a gente teve a situação do Glória. Você levantou um ponto interessante aí, hein? A gente teve os shows do Bon Jovi com a abertura do Fresno no Morumbi e que... Cara, porque talvez esse fechamento de portas talvez pro rock pode ser que seja por conta desse tipo de situação do público. Porque assim, lembra quando surgiu a banda Malta? Lembro. Cara, não existia, praticamente não tinha mais banda de rock, de né? rock. Nova, assim. Aparece uma banda de rock tocando na TV, no horário nobre. O que o roqueiro foi fazer? Criticar. A primeira coisa que foi fazer foi criticar. Falei, cara, não interessa se você não gosta. É o pessoal tocando bateria, tocando guitarra. Sim, a banda de rock, tá mostrando. De rock, cara. Isso pra molecada assistir, cara, querer tocar bateria, guitarra, pra vir novas bandas. Sabe quem mais curtiu? Pelo menos dentro do meu ciclo? A galera que gosta de sertanejo, que gosta de funk, foi a que mais gostou de uma banda de rock na TV. Que talvez seja um público que não tem esse comportamento, né? Aí, exatamente. Seja mais aberto pra ouvir um pouco de cada coisa, tranquilo, e falar, tá tudo bem. O pessoal fica bravo, o roqueiro, né, o raiz, eles ficam bravos quando se fala, quando as pessoas falam isso, que o roqueiro estraga o próprio o movimento, né? Mas, cara, é isso que acontece. Eu não vejo outra explicação. Faz sentido esse argumento. Eu não tinha parado pra pensar por essa questão do público fechar a porta pra nova. Porque imagina eu vou organizar um evento, aí eu vou botar uma banda de rock lá. E aí eu falo, putz, a Anitta vai tocar, o cara vai vaiar a Anitta? Não, então não vou botar esses caras aqui. Porque se eu colocar o público da Anitta, o público do Emicida no mesmo lugar, vai rolar tranquilo. Não, e ainda vai de boa. Qual o risco de você não dar saudade? Né? E aí você vê, às vezes, banda de rock mesmo, que lá fora... Eu já fui em show do Sepultura, em Sesc, de não estar lotado. E eu vejo festival grande fora, os caras com mais de 20, 30 mil pessoas. Então, tipo, você fala, pô, mano... Um outro parâmetro legal que a gente tem é o que acontece com o Sepultura. É o que a gente acabou de falar. O Sepultura aqui no Brasil toca em Sesc. É a maior. Pra 1.000 pessoas. Sepultura toca em festival fora do Brasil pra 80, 100 mil pessoas. Sim. Então, uma banda brasileira. Alguma coisa tem, né? Tem essa, faz muito sentido. E vamos falar um pouco das influências aí. Quem são as influências pra vocês no rock? Como é que vocês... O que vocês escutam também além de rock? Como é que é esse processo de absorção de informação pra criar a parada de vocês, o som e tudo mais? Bom, eu tenho Cara, eu transito em muitas áreas da música, assim. Eu gosto de, sei lá, de pop... a country, basicamente tudo, assim, que eu considero a música. E vale como regra só pra mim, né? Eu não sou... Não, sim. A verdade não é absoluta, né? Mas, tipo, sei lá, de artistas, cara, o próprio Michael Jackson eu curto pra caramba. De referência como músico, pra mim é a maior que tem. Uhum. Mas, assim, eu sou guitarrista, então Robert Plant, não, Jim Page, Slash, Jerry Cantrell do Alice in Chains. Uhum. De guitarrista são as minhas maiores influências, assim. E, cara, eu acho que no nosso som tem um pouquinho de cada um desses guitarristas, porque se você ouviu alguma coisa atrás, falado, né? Se você for ouvir lá, você fala, isso aqui tem... É de forma involuntária, não é normal. proposital, ele faz isso, eu vou fazer, mas tá enraizado, isso não tem como. E de música, é isso que eu falei, pop, puta, eu curto Justin Timberlake, curto... Eu vou de Creedence, Elvis a thrash metal podreira aí. Eu transito em toda essa área aí.
Agora, no momento, eu devo estar ouvindo uma banda holandesa que eu curto bastante, que é de rock também, chama Navarone. É muito boa a banda, assim, ela tem um rock meio alternativo. O vocalista tem, a voz parece bastante assim com o do Bruno Mars. Legal. E, putz, é muito boa, vale a pena conferir depois. Bom. E você? Eu sou muito parecido com a Rafa em gosto musical. Eu acho que eu sou até, sei lá, um pouco mais extremo, né? Bem mais. Eu sou... Exemplos aí de umas coisas bem doidas que você escuta, assim, bem diferente do rock. É tão doida que ele vai falar, você não vai conhecer. Você vai falar, tipo, Calypso. É que eu sou muito... eu sou muito intenso, pra falar a verdade. Quando eu gosto de uma coisa, eu não gosto pouco. Aí você fica mergulhando naquele tema ali. Então, assim, eu vou, sei lá, desde Sepultura a Bee Gees. Sim. E muito extremo, sabe? Mas no polo rock, por exemplo, tem alguma coisa muito fora do rock, assim, que você fala, putz, mas isso aqui não tem nada a ver e eu curto. Fora do rock não, porque assim, eu acho que é estranho. É a mesma coisa que ele falou. O que eu julgo de música de. É que a sua resposta foi engraçada. É muito zoado você falar que eu ouço tudo que é bom. Mas o que é bom? Né? É subjetivo. É muito subjetivo. Mas subjetivo. Como eu sei, todos nós sabemos que o rock se derivou de muita coisa. Sim. É meio que, pelo menos na minha cabeça, foi automático. Assim, não precisou o rock me ensinar a gostar de outras coisas. Eu sempre cresci em casa ouvindo Tim Maia. Meu pai sempre ouviu muito MPB nacional, dos anos 70, dos anos 80. E também música internacional, dos anos 70, dos anos 80, assim, sem restrições de estilo. Então, anos 80, que acho que é o que meu pai mais ouve, né? Eu cresci com aquilo ali enraizado. É o que eu mais ouvi em casa. Tears for Fears, Duran Duran, A-ha. E daí quando eu comecei a me interessar por música, aí quando você é moleque, né, com 12, 13 anos, você começa mais a prestar atenção no rock, bateria, não sei o quê. Com tudo que eu já tinha ouvido, cara, aí virou uma salada, porque a gente tem o tal da memória afetiva. Eu nunca deixei de curtir esse som, porque geralmente a molecada, quando começa a descobrir o rock, né, começa a deixar quieto o que eu ouvia. Renegar a influência dos pais ali, aquele som. E no meu caso, cara, parece que ficou mais aflorado ainda, sabe? Porque até hoje eu ouço muito o que eu ouvia quando eu era criança. Mesmo que de tabela, assim, mesmo não tava ouvindo o que eu não queria, eu ouço muito tudo isso até hoje, então... Acaba sendo... E que nem eu falei, é bem extremo, assim, cara. Eu ouço todos os discos do Tim Maia. Legal. E aí, do nada, a minha playlist principal da vida tem cerca de 4.000 músicas e vai desde os anos 30, 40 até o que saiu agora. A única coisa que eu não sou muito chegado mesmo é aos estilos que são mainstream hoje na música brasileira, que é o que dificilmente você vai encontrar lá, mas hip hop você vai ver. Ixi, minha playlist lá, cara, é muito aleatório. As pessoas ficam bugadas quando elas entram no meu carro, quando elas estão em casa e começam a ouvir minha playlist, porque vai muito do extremo pro outro, assim. Legal. Isso é bom que traz novas influências, né? Você consegue trazer um pouco... eu mesmo tinha banda, a gente ouve muita coisa de soul, por exemplo, pra baixo, e você traz pro rock, por exemplo. Você pega um Red Hot, o Flip, por exemplo, tipo, então você traz uma influência de música soul pra dentro de um rock e você consegue... Então é legal essa questão Michael Jackson, esse pop, né, uma parada um pouco diferente. E tem também uma parada que depois, não sei se com você, provavelmente, depois que você vira música, não sei se existe esse virar música, acho que a pessoa já nasce com isso, né, ou ela desenvolve ou não, mas tem um momento que eu começo a escutar a música de uma forma diferente, que aí já é tipo composição, tipo eu fico pensando, como que o cara compôs isso? O que ele tava pensando? Tipo, sabe, o que ele fez? Qual que foi a referência dele pra fazer essa linha de baixo? E aí, hoje eu tô mais nessa pegada, tipo, só a música em si ela não me impressiona. Eu já vou pensando mais nesse tentando lado, entender assim, como é que foi feita a construção do negócio, né? E aí é onde, pra mim, me dá mais gosto, assim, de ver a música. De onde o cara conseguiu tirar essa ideia? E muitas vezes a gente tá falando de música de 30, 40 anos atrás. E às vezes a ideia nem é do cara, né? A gente for parar pra pegar alguma... também. Não, e às vezes é a referência de outra coisa que... Tem som do Michael Jackson, por exemplo, que tem referência de outros artistas. Total. Muita coisa também do Quincy, né? Vi lá, falei, nossa, o Quincy fez boa parte ali
da carreira do Michael. Sim. Já tem alguma pergunta? Tenho uma. Vocês apareceram lá no site da 89, lá, como banda. Eu cheguei a ver que vocês colocaram um print no Instagram, no Facebook. Conta um pouco como foi isso. Não, das matérias na 89. 89, isso. Quando a gente tava programando o lançamento do álbum, a gente, pelo menos dessa vez, a gente tentou fazer tudo mais organizadinho e tal. Então a gente tinha uma assessora de imprensa, né? Ela ajudou a gente a fazer o lançamento. E aí ela conseguiu colocar a gente em diversos portais aí. Legal. Inclusive mandar um abraço pra Bruna, porque o lançamento do Premeditated ela foi... Impecável. Sempre trampo que ela fez, a menina... Top. E acho que essa questão também ela tem que ser abordada, porque muitas bandas têm... Eu não sei se é falta do acesso à informação, não sei o que é que faz ter o pensamento muito fechado, de achar que é só ir lá gravar sua música, lançar na internet, basta. Acabou. É que, na verdade, o lançamento ele é o ponto de partida. O pessoal acha que, beleza, fechou o ciclo quando lança. Cara, só fecha esse ciclo pra você. A galera vai começar a conhecer seu som a partir desse lançamento. Aí você tem... Cara, é onde começa o trabalho mesmo, né? Que é levar pra galera fazer chegar, cara, né? Não tem segredo. É formiguinha. É um a um. É você espalhando seu som no máximo de lugar que puder. A gente não nega de tocar em lugar nenhum. Se for uma condição mínima que a gente possa, né, levar os equipamentos, tudo, a gente tá tocando em todo lugar. A mesma coisa pra gravação. Pô, não dá mais hoje pra você não ter o mínimo de qualidade na gravação, com o tanto de recursos que a gente tem hoje. Sim. Mas ainda assim você vê banda, tipo, pechinchando. Gravando no improviso. De qualquer forma, e cara, isso... Pode ver, as nossas gravações, ela tem uma qualidade, principalmente eu e o Matheus. A gente é muito, muito, muito chato com isso. E pergunta se a gente tá totalmente satisfeito. Nunca, a gente gosta muito, a gente tem um carinho, a gente é clubista ali, pelo que a gente faz, pelo que a gente fez. Mas se falar... Acabou de gravar, você já quer melhorar alguma coisa. Satisfeito. Tipo, por exemplo, eu não vejo quase nada depois de lançado do que a gente faz. Eu já penso, tipo... Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Fazer melhor. Até porque você ficar ouvindo, você vai falar, putz, podia ter feito melhor isso aqui, você quer voltar e gravar de novo. E fora que, na hora que você grava, e aí você vai fazer a mixagem, provavelmente você vai acompanhar para fazer os recalques. Você não aguenta mais ouvir a mesma música. Então, às vezes, o sentido que ela fazia naquela época... Já não faz mais. O ouvido tá viciado também, viciado, né? Você já pegou... Tem muita coisa assim que eu falo, caramba, eu queria ouvir essa música de novo como se fosse a primeira vez, pra ver qual que é a reação, pra saber... Porque a gente não sabe mais a referência exata dela ao ouvido do público. Esse período, no início dos projetos, nas gravações, dos lançamentos e tal, esse período da banda eu acho que é o pior, porque... A gente, toda vez que a gente vai lançar alguma coisa, a gente tá totalmente enjoado daquilo já, porque, que nem o Arif tava falando, a gente manda os recalls de vídeo, de áudio, e você fica ouvindo tanto aquilo ali, que na hora que lança, você não consegue curtir o seu lançamento. Você já enjoou de ouvir seu próprio som, né, velho? Você fala, mano, não aguento mais ouvir esse... Nossa, Imagina, a gente tá tocando as mesmas... Bom, não dá pra imaginar, porque toda banda faz isso, eu tô sendo, né, coerente. Mas, tipo, desde 2017 tocando as mesmas músicas. Mas não é válido como argumento, porque tem banda tocando música desde os anos 70, as mesmas coisas até hoje. E se elas estão tocando até hoje é porque deu certo, né? Não, sim, mas só pra você ver. Se eles não estão reclamando, então. Mas eu tô novo ainda nisso. Mas depois também dá uma desintoxicada, né? Tipo assim, o problema é que quando você sai do estúdio, você já fez tantas vezes, ouviu tantas vezes, você fala, mano, não aguento mais. Aí passa uns meses, você fala, beleza, dá pra ouvir. Acho que agora a gente tá a gente começa a curtir pegada, depois, né? Porque assim, a gente lançou no começo do ano. Toda vez que eu tiver que ouvir for num show, tá tudo bem. Porque a energia... E até a vibe é diferente. Cada público, né? Cada vez que você tocar ela, vai ser um ambiente diferente. Novo, uma experiência diferente. Mas o CD não, né? Aquilo que tá gravado é sempre a mesma coisa. Então. Rapidão, só pra complementar a pergunta dela, eu acho que é uma extensão. Esse negócio de você querer ser mais caprichoso, né, na gravação, no lançamento, isso se estende total no pós-lançamento ou, né, no planejamento do lançamento. Você tem que ter uma assessoria de imprensa. Porque não adianta só você ser confiante no seu som. Assim como todo mundo com a sua própria música, você tem que gostar do seu som. A gente é bem clubista, assim, a gente gosta das nossas músicas. Às vezes, a gente não sabe se a gente tá sendo muito clubista a ponto de falar, a música é maravilhosa, mas às vezes nem é tudo aquilo. A gente só gosta porque é a gente que fez, enfim.
Mas não basta você achar que é o suficiente para as pessoas ouvirem, gostarem, enfim. Você tem que fazer um trampo ali, uma assessoria de imprensa, né? Você tem que ter um suporte ali para divulgar sua música. Porque senão... principalmente, cara, ter, assim, banda é investimento. Você tem que começar a tratar a banda como... Na verdade, a banda só conseguiu se consolidar. E parar, porque assim, os 2 primeiros anos é muita briguinha, é muito ego, é muito diz que me diz, um fala uma coisa, um fala outra. Até você sair dessa parte, você consolidar tudo, você precisa entender que a banda é uma empresa. E toda empresa, ela tem os seus gastos. Só que é uma empresa muito injusta, porque você não tem retorno financeiro. E muitas vezes, quando você tiver qualquer tipo de retorno financeiro, você vai ter que reinvestir na banda. Então assim, legal, tem aquela parte que você curte tudo, mas são poucos momentos que você vai curtir. O resto você tá trampando e tendo que entregar, e cada vez tentando elevar mais o nível da parada. Se você achar que banda é só lazer, tudo, cara, então você monta uma bandinha mais simples e pá. Só pra tirar onda. Pra tirar uma onda. Se você quiser algo sério, e cada vez eu vejo menos, porque, cara, a estrada é completamente injusta, e você, Sim. como já tocou, deve saber como que é. A galera vai largando mesmo, não tem como. A gente, sei lá, acho que a gente já... Quando o pessoal fala, por que você tá na banda ainda, tal, ou alguma pergunta desse tipo, eu falo, eu já fui longe demais. Pra desistir agora, né? Já fui muito longe, agora não faz sentido, eu vou até o final. E é aquilo, né? Eu acho que é um discurso meio manjado, mas eu acho que deve ser muito foda, assim, você chegar no final da vida, assim, e você vê que você não tentou uma parada, sabe? Tipo, pode não dar em nada, mas eu tenho muito receio, assim, de chegar e falar, caramba, podia ter feito aquilo, tinha ferramenta, tinha pelo menos tudo. tentou, né? Podia ter tentado mais. Deve ser, eu nunca ouvi ninguém falar esse tipo de discurso pra mim, mas às vezes você escuta pro terceiro, assim, você fala, caramba, vai ser pesado, assim. Legal. Bom, eu tô na busca. Vamos aí pro nosso quadro final. A gente tem um quadro de dicas culturais, onde a gente pergunta pros convidados algumas indicações. Não sei se vocês acompanham série, filmes, livros e artistas. A gente pede alguns exemplos que vocês estão curtindo aí, de série, de filme, enfim. Manda aí pra gente. De série? Cara, o que eu assisto de série é o que todo mundo assiste. Então eu assisti... Bom, vou indicar porque foi a última... Não, mentira. Essa eu ia falar Dharma, mas todo mundo tá vendo isso e eu acho que não acrescenta em nada pra mim. Mas eu assisto uma bacana assim que eu gosto para crescimento profissional mesmo na minha área, que é Suits ou Suits. Boa. Ou Homens de Preto, eu não sei como é a tradução livre. Que é basicamente de uma advocacia. Os advogados, né? Cara, eu curto muito a história disso e eu acho que ali é como materializar como um profissional tem que ser. Não importa se você não é advogado, mas você tem que ser tão competente como os caras são na série. Se você levar isso a afinco pra sua vida, cara, você vai se dar muito bem. Sim. Isso de série, livro, cara, eu sou horrível com livro, porque eu não leio livro. Vai pro próximo. E mais o quê? Filmes. E algum artista ou música ou coisa que vocês estão curtindo que fala, putz, isso aqui é legal, ouve aí. Cara, de música eu ouvi bastante. Cara, eu não sei o nome do álbum, mas eu tô ouvindo do Djonga, aquele álbum que tem a música Bença. Cara, eu não sei o nome do não sei se provavelmente não é o último trabalho dele, mas é o último que eu ouvi. Eu achei sensacional, cara, as letras, né? Principalmente, então, eu não vou indicar o álbum, mas vou indicar a música. Djonga Bença. Legal. Muito foda essa música. Boa. Que seco. E aí, o Aleph já mandou? Matheus, qual que é a sua? Eu, pra filme e série... Pouco? Pouco. Na verdade, eu vou contra... Faz conado contra a maré, né? Enquanto o pessoal consome muito Netflix e todos os streams de vídeo aí, eu... É um tiozão mesmo. Não sei, Não, se não tiver filme e série, vai pra outra coisa. Ou livro, ou músicas, ou artistas, qualquer coisa. São dicas culturais que, assim, do que vocês estão acompanhando. Não necessariamente tem que ter alguma referência de cada tipo de coisa. Tipo, não curto série, beleza? Vai pra filme. Não curto filme. Tanto pra filme música. quanto série. Eu gosto. Curto música. Existe essa pessoa, será? Curto podcast, indica nós. Não, eu gosto muito de filme, mas eu gosto de ver coisas clássicas. Então, pra mim, pelo menos a cultura pop dos anos 80, sempre, pelo menos ela tá bem acesa aqui em mim. Então eu fico repetindo filmes, né? Eu gosto muito de assistir filmes dos anos 80. Seja o De Volta para o Futuro. Então eu gosto muito de assistir os clássicos, as trilogias, né? De série, pra não falar que eu não assisto, eu assisti Stranger Things inteiro, também muito pela ligação que tem com os anos 80, as referências, né?
Foi a última série que eu assisti, inclusive. Música, eu tenho curtido muito os últimos 2 álbuns lançados esse ano pelo Red Hot Chili Peppers. Legal, ouvir a música nova também, boa pra caramba. E assim, os caras, ainda mais agora com a volta do John Frusciante, o cara, a banda toda, né? Os caras são, parece que os caras não envelhecem, né? E o som dos caras não envelhece. Na verdade, quando eles surgiram nos anos 80 já era um som muito à frente, né? Então acho que é por isso que a fórmula musical dos caras deu muito certo e acho que vai dar por um bom tempo ainda. O que mais? Filme, série, livro. Cara, eu gosto de acompanhar muito Clóvis de Barros Filho. Bom. Então eu tenho lido todos os livros que ele lançou e eu acompanho bastante os podcasts dele no Spotify. Então eu me alimento disso, pelo menos na parte literária. Eu acompanho filosofia do Clóvis de Barros Filho. Legal. Tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam que eu tivesse feito? Sim. Sobre o futuro da banda. Manda. Geralmente tem essas. A gente responde muitas entrevistas, algumas online. Geralmente perguntam, né? A gente tá em processo de pré-produção das músicas do nosso futuro álbum. Essas músicas, elas já estão compostas há alguns anos, né? Muitas delas, principalmente na época da pandemia. A gente compôs muita coisa, sabe? Quando a gente gravou o álbum em 2020, a gente gravou as músicas que, né, a gente já estava trabalhando elas desde 2017. Mas de 2019 pra cá, teve muita composição, né? Do Aleph com o Luke, que são os maiores compositores da banda. Cara, suspeito que tem, principalmente do Luke. O Luke chegou assim, deu uma renovada, um moleque com uma voz incrível, assim. Eu acho que deve ter na base de umas 60 músicas por aí. Tem muita coisa pra caramba. Aí tem que dar uma garimpada. A gente, né, desde que a gente gravou o álbum, de 2020, que a gente gravou o álbum pra cá, a gente tá meio que ainda escolhendo as músicas. Qual que vai pro próximo? E aí meio que estão definidas, né? E a gente tá fazendo a pré-produção delas e a gente tem intenção de gravar ainda esse ano, com o lançamento talvez pro ano que vem. Ou não. No meio do ano que vem. Não é bom falar a data, não. Que o pessoal vai começar a cobrar, né? E aí, ia sair, não saiu. Mas tá no caminho e acho que talvez a gente pode dizer que a gente tem um plano de lançamento aí, né? Serão... Mas é que ainda tem muita coisa pra ser lançada do primeiro álbum. A gente ainda não fechou esse ciclo. Então tem algumas coisas acústicas, tem alguns playthrough, que a gente tocando as músicas isoladas com os instrumentos. E tem um show também que a gente fez Verdade, importante. Um show de estreia do The Wall, que foi captado o show todo. Inclusive foi o primeiro show que a gente fez desde a pandemia. Em abril desse ano a gente fez o show de lançamento do disco, que foi o primeiro show desde janeiro de 2020, fevereiro. E ele foi todo filmado, todo gravado. Ele tá em fase de produção, logo menos a gente vai disponibilizar o material. Legal. Que é o tempo de ir alimentando o público até a gente... E vocês estão em todas as plataformas, né? Quem quiser encontrar vocês, como é que faz? Pode entrar no nosso Instagram, que é The Crashing Brains, facinho, só o nome da banda, né? /The Crashing Brains. E lá tem o link para acessar todas as plataformas. Boa. Aleph, Matheus, obrigado. A gente que agradece a oportunidade aí. Quem tá com a gente até agora aí, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha a entrevista. Jé, valeu mais uma vez ali. E é isso. Jéssica, valeu. Até a próxima. Valeu, obrigado, hein? Valeu.